Aleluia, glória a Deus, que bom, que bênção. Glória a Deus, bom dia, shalom. Estamos começando a nossa adoração no Jardim, exclusivamente online, neste domingo, dia 6 de julho de 2025, direto aqui do Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Erga as tuas mãos, erga a tua voz e proclame shalom, shalom, shalom. Nós proclamamos shalom sobre nós, nossas famílias, ministérios, igrejas, negócios, sobre todo o campo do ramo estendido, nas nossas cidades, na nossa nação. Shalom. Amém? Glória a Deus, que bênção estarmos juntos nesta adoração no Jardim, dia 6 de julho de 2025. Aleluia, o Senhor é bom e o seu amor de aliança dura para sempre. Pai, nós te adoramos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Deus único, ao Deus peculiar, maravilhoso, inconfundível, incomparável, onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Nós te bendizemos, nós nos alegramos na tua presença, nós te amamos, nós te louvamos pela tua muita grandeza, pelos teus poderosos feitos. Nós te adoramos. Que o teu reino venha e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 91 e vamos proclamá-lo com intensidade, com fé, com autoridade. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Este salmo é maravilhoso, poderoso, e eu quero aqui enfatizar com você esta palavra do Salmo 91, versículos 13 e 14. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Sim, Senhor, nós proclamamos nesta manhã sobre nós, nossas famílias, ministérios, igrejas, negócios, sobre todo o campo do ramo estendido. Nós proclamamos o teu livramento, nós proclamamos a tua salvação, nós proclamamos que o Senhor intervém e o Senhor nos guarda. Aleluia. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos, porque o Senhor é quem vai à nossa frente, pelejando por nós contra os nossos inimigos, para nos livrar, para nos salvar, em nome
de Jesus. Aleluia. Amém? Queremos compartilhar com você algumas informações muito importantes. A primeira delas é a respeito do projeto de volta ao plano original, restauração florestal. Veja o vídeo. Glória a Deus, aleluia! Nós conseguimos, com a graça de Deus, com a intervenção do Senhor e com a sua participação, nós conseguimos plantar mais de 1000 árvores, aleluia! Nós louvamos a Deus por todos que adotaram as árvores, adotaram os jardins, glória a Deus, que bênção! Nós oramos e proclamamos as bênçãos do Senhor sobre todos que têm orado sobre esse projeto, que se comprometeram financeiramente com este projeto maravilhoso. E olha, foi até além da nossa expectativa, a correspondência dos irmãos, das irmãs, adotando as árvores, adotando os jardins, nesta restauração florestal, glória a Deus, e nós estamos profetizando sobre essas plantas nativas da Mata Atlântica, que elas vão crescer, elas vão avançar, e esta restauração chegará na sua plenitude, glória a Deus, amém? Então, todo o nosso movimento de mobilização para adotar as plantas, as árvores, nós já encerramos, mas estamos iniciando uma nova mobilização nesta etapa 5 da construção do nosso centro apostólico, o Hub 5x7. E nós estamos fazendo, então, esta mobilização, chamando a todos aqueles que o Espírito Santo tem chamado, tem levantado para ofertar, para semear, para investir neste movimento do reino, nesta plataforma de transformação do reino, nesta clareira para as nações. E quais são os desafios à frente? Nós estamos para comprar, nós estamos para adquirir 3 equipamentos que são fundamentais para a manutenção aqui da gleba. Um deles é a roçadeira, e que está aparecendo aí na sua tela, a roçadeira. Cadê a roçadeira? Cadê a roçadeira? Isso aí, essa é a roçadeira. Um outro equipamento é o soprador, agora o soprador, esse aí, e também um soldador portátil, né, uma máquina de solda, que também está aparecendo aí na tela para você, glória a Deus. E além desses 3 equipamentos, nós estamos vamos construir 330 metros de cerca com mourões de eucalipto tratado, com 5 fios de arame farpado de qualidade, glória a Deus. E você pode ofertar um valor livre, ou você pode ofertar um equipamento ou mais, ou você pode definir, olha, eu quero ofertar 10 metros de cerca, 50 metros de cerca, 100 metros de cerca. Então, você tem estas opções, e nós vamos fazer tanto a cerca com qualidade, quanto
os equipamentos de marca, de qualidade, que atende realmente às demandas de manutenção aqui do Hub 5x7. Está aparecendo aí na sua tela o valor de cada equipamento, está aparecendo aí o valor da cerca, tanto dos materiais quanto mão de obra, para os 330 metros, ok? E você tem o QR Code com o formulário para você preencher e para você se engajar, para você se comprometer. Então, você pode fazer Pix, você pode fazer transferência, você pode até parcelar em 4 vezes, ok? Então, abra o seu coração, sensibilize o seu coração, levante a sua fé e faça este investimento no reino em nome de Jesus. Glória a Deus. Qualquer dúvida, no formulário você tem o WhatsApp para as informações. Amém? Não deixe de fazer a sua parte em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos passar novamente, vamos passar aí novamente o soprador, a roçadeira. Vamos lá. A roçadeira, é essa aí, o soprador e a máquina de solda, está aparecendo aí, e a cerca. Olha lá, 330 metros de cerca com mourões de eucalipto tratado, de 2,20 metros de tamanho, de 12 a 14 centímetros de espessura, amém? Com 5 fios de arame farpado. Tanto material quanto mão de obra. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar por essa mobilização. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa provisão, o provedor, Yahvé Jiré, e o Senhor é quem levanta e quem move os corações para investir neste empreendimento do reino, o Hub 5x7 Esferas Apostólicas, nesta 5ª etapa desse projeto maravilhoso. Senhor, desperta, confirma, dá sinais, Senhor, e destrava os recursos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que nós vamos ser surpreendidos como fomos no projeto de volta ao plano original, restauração florestal. Aleluia. Glória a Deus. Temos ainda outros avisos que são importantes, que é a respeito deste tempo de recesso. Do dia 2 de julho até o dia 16 de julho, nós estamos em recesso com alteração na programação. Hoje, a adoração no jardim, exclusivamente online. Próximo domingo, dia 13 de julho, também será exclusivamente online. Neste período de 2 até 16, o escritório está fechado, está de recesso. Na próxima quarta-feira, dia 9 de julho, a intercessão profética ainda será por replay. E é importante você saber que a partir de amanhã, o Palavra de Avanço estará em recesso. Do dia 7 ao dia 11, recesso, nós retornaremos na outra segunda-feira. Amém? Nós retornaremos dia 14. Aleluia, dia 14 de julho. Quero lembrar você também que nós retornaremos à intercessão profética no dia 16 de julho, presencialmente e online. Glória a Deus, o Senhor é bom e o seu amor de aliança dura para sempre. Deixa eu te dizer, a vigília web continua normal, amém? Sexta-feira, das 18 até as 24 horas, segunda, terça, quarta e quinta, das 21 às 22 horas.
Glória a Deus, que bênção. Amém? Vamos orar e vamos para a palavra de Deus, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Ministra-nos, Senhor. Nós estamos neste mês de Tamuz, nestes 2 meses desafiadores do calendário bíblico. Então, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos fluir abundantemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção, em nome de Jesus. Um outro aviso que eu estava me esquecendo, olha aí, um outro aviso muito importante que eu não poderia deixar de falar com você aqui, é sobre uma campanha que nós vamos fazer, uma campanha de jejum e vigílias. Campanha de jejum e vigílias. É uma campanha que nós vamos fazer do dia 17 de Tamuz a 9 de Ave. No nosso calendário, do dia 13 de julho até o dia 3 de agosto. Nós vamos começar no entardecer do dia 13, amém? E nós vamos até o entardecer do dia 3 de agosto. E o tema desta campanha de jejum e vigílias: passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. E nós vamos ter 3 semanas. Na primeira semana, nós vamos trabalhar a respeito da humildade. Na segunda semana, a respeito da graça de Deus. E na terceira semana, a respeito da sabedoria de Deus. E no dia 3, vai ser um tempo especial, dia 9 de Ave, amém? Nós vamos ter esse dia especial de conquista. Em nome de Jesus, você vai proclamar que você acessa, que você chega na tua conquista em nome de Jesus. Então, começando no entardecer do dia 13, domingo que vem, no entardecer, vamos até o dia 3 de agosto, campanha de jejum e vigílias. Você vai definir a sua vigília, o seu período de vigília, você vai definir o seu jejum, o seu período de jejum, não vai precisar se inscrever, é você e Deus. Passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Quando eu falei do mês de Tamuz, eu me lembrei do aviso. Vamos lá. Palavra de Deus nesta manhã: discirna e seja liberto de toda obra de ocultismo. Este é o tema da ministração de hoje. Discirna e seja liberto de todo ocultismo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo, ao escrever a sua carta aos irmãos de Corinto, ele fala do evangelho estar encoberto. Ele fala de cegueira. É exatamente isso que o Deus deste século promove e tem promovido: ocultismo. Ocultismo é algo que tem sido praticado nas mais variadas culturas desde milhares de anos. E você me pergunta: o que é ocultismo, apóstolo Adriano? Ocultismo se refere às obras malignas que promovem cegueira espiritual, que tira diante dos olhos, que distorce a visão, que encobre, que esconde.
Muitas vezes as práticas de ocultismo são realizadas, melhor dizendo, usando elementos físicos para manipular poderes espirituais para atingir determinados objetivos, determinados interesses. Mas o Senhor reprova o ocultismo. É abominação diante do Senhor toda e qualquer prática de ocultismo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Isso aqui é muito importante neste ano de conquista. Veja a palavra de Deus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, em outras palavras, na sua conquista, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aqui, o livro de Deuteronômio relata várias práticas de ocultismo, que são abominações diante do Senhor nosso Deus. Agora, muitas vezes se torna mais fácil a percepção do ocultismo quando envolve algum tipo de feitiçaria, bruxaria, com sacrifícios e oferendas visíveis. Mas nem sempre, vou repetir aqui, nem sempre é desta forma que o ocultismo age, que o ocultismo opera. Quanto mais intenso e eficaz é a obra de ocultismo, menos perceptível. Menos perceptível ele é. Erga suas mãos e proclame: mas Deus. Este é um tempo para fazermos a guerra adequadamente, para discernirmos e triunfarmos sobre toda a operação do ocultismo em nós e contra nós. Por que é um tempo oportuno? É um tempo oportuno porque nós estamos num ano de conquista, dos lugares celestiais para a conquista. Suba em adoração e desça em guerra. Quando você conquista e quando você entra em um novo território, você precisa discernir, você precisa se libertar das operações do ocultismo naquele território, naquela esfera de ação. Por que é um tempo oportuno? Porque nós estamos entrando no mês de Tamuz, nós estamos no mês de Tamuz, um mês perigoso de idolatria, um mês perigoso. Israel se extraviou do caminho por causa de idolatria, e idolatria promove ocultismo. Então, muitas vezes, as pessoas estão saindo do reto caminho por causa do ocultismo e elas nem se dão conta. Por quê? Como elas estão se desviando do reto caminho de Deus. Por isso o Espírito Santo nos traz neste tempo esta palavra: discirna e seja liberto de toda a obra de ocultismo. Então, só para enfatizar, o que é ocultismo? Ocultismo se refere às obras malignas que promovem cegueira espiritual. Tira de diante dos olhos, tornando imperceptível. Distorce a visão, encobre. O ocultismo encobre. Encobre o quê? Encobre pecados, iniquidades, transgressões, maldades, perversidades, armadilhas. Encobre o quê? Potenciais, poços. Esconde recursos, saídas, soluções. Muitas vezes as práticas de ocultismo são realizadas usando elementos físicos para manipular
poderes espirituais, demônios, para atingir determinados fins, objetivos e interesses. Agora, vamos ver nas Escrituras, além daquilo que Deuteronômio cita aqui, passar pelo fogo o filho, a filha, adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, consulta dos mortos. Vamos ver outras práticas que promovem o ocultismo e nem sempre você se dá conta que elas promovem o ocultismo. Então vamos lá. Primeira delas, a apostasia. A apostasia promove ocultismo. O que é apostasia? É quando você se afasta do Senhor, quando você se afasta do chamado do Senhor, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, quando você se afasta dos princípios do Senhor. Isso é a apostasia. E a apostasia promove ocultismo. E o ocultismo promove apostasia. Uma coisa está ligada à outra. E muitas vezes, apóstolo, mas eu, particularmente, não quero me apostatar. Mas há uma iniquidade geracional de apostasia. E esta iniquidade acaba promovendo esse ocultismo e procurando arrastar a pessoa para confirmar aquilo que gerações passadas praticaram. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 e 2. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, nos dias de Eli, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Havia uma dificuldade para ter visões espirituais. Veja, como é que era nesses dias? As visões não eram frequentes. Aqui você percebe a operação do ocultismo, porque o ocultismo tira dos olhos, tira da vista, promove cegueira, interfere na visão. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. O ocultismo que estava na atmosfera já estava afetando fisicamente o sacerdote Eli. Onde nós vemos esta apostasia? Nos próprios filhos de Eli. Eles se afastaram do Senhor, eles se afastaram do reto caminho do Senhor, eles se afastaram do verdadeiro chamado como sacerdotes, eles se afastaram do caminho do Senhor, eles se afastaram dos princípios do Senhor, eles estavam em apostasia, e por causa da apostasia, o ocultismo estava impregnado na atmosfera e já agora afetando as vistas, a visão do sacerdote. Irmãos, quando nós chegamos num ambiente, numa esfera de ação, num território em que a apostasia acontece, o ocultismo paira na atmosfera, e quando você se alinha com esta dinâmica da apostasia, você se alinha com a dinâmica do ocultismo, afetando inclusive as vistas no âmbito físico. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um outro tipo de ocultismo, de prática que promove o ocultismo, é a rebeldia. A rebeldia promove o ocultismo. Ah, apóstolo, então, quando alguém se torna rebelde, não se submete às autoridades designadas pelo Senhor, se rebela contra o Senhor, contra o seu plano de aliança, isso promove rebeldia? Sim. Veja o que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde,
que tem olhos para ver e não vê. Opa! Tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por quê? Porque é casa rebelde. Veja como que o ocultismo opera, onde a rebeldia se manifesta. E pode ser uma rebeldia explícita, mas pode ser uma rebeldia camuflada. Quanto mais camuflada, mais ocultismo. Às vezes você pensa que aquela pessoa que esbraveja na sua rebeldia, chuta o balde por causa da sua rebeldia. Uau, que ocultismo! Deixa eu te dizer, aquela pessoa quietinha, mansinha, fala mansa, mas um coração rebelde, que não se submete, nesta pessoa o ocultismo está sendo mais eficaz. Está sendo mais intenso. E veja, quando Ezequiel recebe esta palavra do Senhor, quem era a casa rebelde? Era uma nação. Então, uma nação pode ser rebelde e o ocultismo operar na nação. Ei, irmãos, se o ocultismo pode operar numa nação, pode operar em grupos menores. Desde que haja o quê? Rebeldia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não se alinhe com o rebelde. Não tenha comunhão com o rebelde. Por quê? Porque você se alinhará com o ocultismo. E o ocultismo começará a te cegar até que você fique cego completamente e não perceba. Sabe, rã na chaleira? É isso aí. Uma outra prática que promove o ocultismo é o orgulho, irmãos e irmãs. Quando nós nos achamos e entramos assim na arrogância, na altivez, na soberba, isso também promove o ocultismo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14, 15 e 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 17. Pois disseste: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então você está se achando e nem percebe a tua real situação, a tua cegueira. E isto, Jesus está tratando de uma igreja, irmãos e irmãs. Então, você pode participar de uma igreja em que o ocultismo está operando, a dinâmica do ocultismo está acontecendo. E isso estava acontecendo na igreja de Laodiceia. E se você não discerne, e se você não peleja, você acaba sendo envolvido por esse ocultismo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É certo que uma igreja pode estar operando no ocultismo porque ela está sendo atacada, mas não só por isso, uma igreja pode estar operando no ocultismo por causa do orgulho que nela se desenvolveu ou se desenvolve. Uma outra prática que promove o ocultismo é a incredulidade. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. A incredulidade promove o ocultismo. E aí você não vê, e aí você não percebe, e aí você não enxerga, e aí você não discerne.
E se vê, vê de maneira distorcida. Se discerne, discerne de maneira distorcida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 37. Olha o que está escrito. Também o versículo 40, 37 e depois o 40. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Oh, irmãos e irmãs, a incredulidade cega, impede você de ver. Deus pode fazer milagres e você não enxerga. Deus pode estar te abençoando e normalmente está, e você não identifica. Fica sempre com aquela sensação de algo que está faltando, de algo que não se completa. Uma quinta situação que promove o ocultismo, o trauma da decepção promove o ocultismo. O trauma da frustração promove o ocultismo. Daí a importância de nós identificarmos os nossos traumas e removermos este véu do ocultismo da decepção, o véu do ocultismo da frustração. Os discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam frustrados, decepcionados. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus se tornaria o rei de Israel e agora ele estava morto. Lucas capítulo 24, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus, preste atenção, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam frustrados, decepcionados, entristecidos por causa da morte de Jesus. Eles estavam retornando às suas práticas passadas, aos seus lugares antigos, por causa dessa decepção, por causa dessa frustração. Nós precisamos discernir nossos traumas, e principalmente os de decepção, os de frustração, para nós identificarmos o ocultismo e sermos completamente libertos em nome de Jesus. Uma outra prática que promove o ocultismo é a inveja, irmãos. E como nós vimos no último treinamento de primícias, desentulhando poços, triunfe sobre os invejosos, nós vimos como que a inveja promove ocultismo. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12, 13, 14 e 15, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Ele colheu, ele enriqueceu, ele prosperou, e os filisteus tiveram o quê? Inveja. E por isso lhe entulharam os poços. Esta palavra entulhar, e nós vimos isso no treinamento, significa tapar, significa esconder. O poço que é símbolo de recurso, o poço que é símbolo de
possibilidades, de potencial. Era estratégico para a colheita, para se enriquecer, para prosperar. O que eles fizeram? Eles encheram de terra, eles taparam, eles esconderam para que ninguém pudesse encontrá-los. Isso é a prática do ocultismo, irmãos e irmãs. Agora, o grande problema, que também nós vimos no treinamento, é que normalmente, quando vemos inveja, nós vemos inveja nos outros e não em nós. Ah, fulano tem inveja de mim. Fulana tem inveja de mim. Não, irmãos, nós precisamos ver, eu estou tendo inveja dos outros. É preciso lidar, sim, com a inveja dos outros, como vimos no treinamento, mas nós precisamos lidar com a nossa própria inveja em relação aos outros. A inveja, seja sua, seja dos outros, promove ocultismo, esconde, encobre. Uma outra prática que promove o ocultismo, e vocês estão vendo que são muitas, é a religiosidade. A religiosidade promove o ocultismo, seja a religiosidade legalista, seja a religiosidade da ilegalidade, seja a religiosidade mística, seja a religiosidade incrédula, promove cegueira. Quando Jesus se apresenta para Saulo, religioso, ele traz juízo sobre o ocultismo. Ele expõe o ocultismo da religiosidade. Veja o que está em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 8. Olha o que está escrito. Depois o versículo 17 e 18. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 17 e 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Oh, meu irmão, minha irmã, a religiosidade é essa escama que se manifesta na visão das pessoas. Saulo, não conseguia ver a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o caminho da salvação. Mas quando Jesus se manifesta a ele, aquela cegueira foi exposta, ela se tornou física. Lembram-se lá de Eli? Quando o ocultismo se torna físico, se tornou físico em Paulo. E então o Senhor Jesus envia Ananias, que impõe as mãos, e aquela cegueira que foi identificada, que foi exposta, caiu por terra. Na vida de Saulo, o ocultismo foi discernido e ele foi liberto. Aleluia! 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 Uma outra prática, irmãos e irmãs, que promove o ocultismo, é a falsa profecia. A falsa profecia. E você precisa ter clareza que a falsa profecia é um tipo de feitiçaria. É um tipo de feitiçaria. Ezequiel, no capítulo 13, faz essa comparação. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler do versículo 2 ao 4 e depois o 21. Veja como que a falsa profecia promove o ocultismo. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos,
que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. E aí, olha a denúncia. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor. A falsa profecia, ela lança um véu do ocultismo. Um véu do ocultismo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso nós precisamos discernir as profecias. Nós precisamos discernir o espírito da profecia. No aplicativo AIM Cursos, nós temos pelo menos 3 treinamentos para te auxiliar. Escola intensiva de sacar, escola profética, influência profética, e também um outro, maturidade profética, para que você possa discernir com clareza e fazer separação entre a verdadeira profecia e as falsas profecias, discernindo os falsos profetas, discernindo falsos profetas como aqueles que operam no espírito de Balaão, falsos profetas e falsas profetisas que operam no espírito de Pitom, falsos profetas, falsas profecias que operam no espírito de Jezabel, falsos profetas, falsas profecias como de Ananias, em que Jeremias confronta. Por quê? Porque na falsa profecia, um ocultismo é liberado para promover aprisionamentos. E nós vamos para a 9ª prática. E aqui nós colocamos a feitiçaria promove o ocultismo. Aqui, neste ponto, é a junção da falsa profecia com a feitiçaria. Daquilo que nós falamos. Atos capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 11. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Deixa eu deixar algo aqui muito claro. Nem todo problema físico nas vistas, nos olhos, é operação do ocultismo. Mas toda operação do ocultismo pode chegar ao nível físico e afetar fisicamente as suas vistas e os seus olhos. E quando é ocultismo, você não encontra solução em colírios, em óculos, você vai perdendo a visão e pode chegar no nível que chegou Eli, no nível que chegou Saulo, no nível que chegou Elimas. Essa palavra mágico aqui é a mesma palavra para feiticeiro, mas também uma perspectiva profética. Por isso, um falso profeta. Irmãos e irmãs, quando o juízo de Deus vem sobre o ocultismo, e esse ocultismo produziu efeito físico, vai surgir, vai aparecer para que seja tratado fisicamente e seja tratado espiritualmente também.
Então, neste tempo de conquista, neste tempo de Tamuz, é fundamental que você aprofunde a sua guerra para discernir e para ser liberto de toda obra de ocultismo, obra de passar pelo fogo filho a filha, obra de adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, consulta dos mortos, mas também apostasia, rebeldia, orgulho, incredulidade, trauma da decepção, inveja, religiosidade, falsa profecia e falsa profecia feiticeira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que esta guerra? Por que identificar e ser liberto? Para que você possa avançar, passar pelos estreitos e acessar o seu futuro em Deus, as promessas, o destino profético, possuir a sua herança em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos. A ti seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, ações de graças. Nós te bendizemos, Senhor. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre nós. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então nós proclamamos esta luz do Senhor, nós proclamamos a luz da glória de Deus, para que haja discernimento e libertação de toda a obra do ocultismo, pessoal, familiar, geracional, congregacional, territorial, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos concluindo, e antes de encerrarmos a adoração no jardim, quero encorajar você na sua prática de fidelidade, de generosidade, nos seus dízimos, primícias e ofertas. Nós louvamos a Deus por todos que têm sido fiéis, generosos, entregando os seus dízimos, primícias, ofertas no campo do ramo estendido. Todos os recursos financeiros nos ajudam a avançar no nosso chamado, no nosso propósito de reino de Deus, como ministério apostólico, como um centro apostólico, como aqueles que são comprometidos no avanço do estabelecimento do reino de Deus no Brasil e nas nações. Então nós louvamos a Deus por você que tem, com um coração cheio de fé e alegria, enviado as suas contribuições em nome de Jesus. E nós oramos por aqueles que têm dificuldade, aqueles que estão sendo negligentes, aqueles que estão sendo desobedientes, que não estão em dia com seus dízimos, primícias, ofertas. Senhor, nós oramos para que haja libertação, nós oramos para que haja arrependimento, nós proclamamos, haja ordem nas finanças, haja graça nas finanças, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Mesmo porque, irmãos e irmãs, muitas vezes as áreas financeiras estão sendo vulneráveis aos ataques por causa da negligência, da desobediência ou da má administração no que diz respeito a dízimos, primícias e ofertas. Sobretudo neste mês de Tamuz, o mês em que Israel se perdeu com os recursos que eles tinham. Nós proclamamos que você não só não vai se perder, como você vai avançar no reto caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deixe de fazer a sua inscrição para o próximo final de semana de primícias,
dias 26 e 27 de julho. Dias 26 e 27 de julho, nós teremos no sábado, dia 26, o treinamento Decisões. Decisões. Como definir soluções em dias maus. Muito importante. Decisões, para você tomar decisões acertadas. Para você discernir as decisões erradas. Para que você possa acessar soluções, mesmo em dias maus. Então, não deixe de fazer a sua inscrição gratuita pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio, nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @PAdrianoJosé, no Instagram da Apóstola Daniela, @P_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7. Não deixe de fazer a sua inscrição, porque no e-mail que você faz a inscrição, ele é inserido no aplicativo AIM Cursos. E a transmissão será pelo aplicativo AIM Cursos, e você terá o tempo extra para acessar o conteúdo até a segunda-feira, dia 28 de julho, gratuitamente, é lá no aplicativo AIM Cursos. Próximo final de semana de primícias, 26 e 27 de julho. 26 o treinamento, 27 primícias no jardim, celebração de primícias do mês de Ave. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.